tá? E aí a gente vai para a nossa aula. Eu não vou ver vocês, que a minha telinha vai ficar bem pequenininha, então qualquer coisa, vocês podem me mandar no chat que eu vou vendo. Combinado? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre segurança no Ministério Infantil, né? E eu, quando eu estava pensando sobre o que eu ia fazer na jornada, que tema que eu ia ensinar vocês, eu queria que fosse algo diferente da primeira jornada. Esse tema veio na minha cabeça, assim, porque eu entendo que é um tema extremamente importante para a vida do Ministério Infantil e eu não escuto muitas pessoas falando sobre isso, e eu acho que faz total diferença. Então, eu quis trazer esse conteúdo. Ele é do nosso curso, né, do Projetando Seu Mi. Obviamente, aqui eu tive que dar uma condensada por conta do tempo, mas eu não queria deixar de falar com vocês sobre esses assuntos que são importantes, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver na nossa jornada é que hoje a gente está trilhando aí a questão da segurança, mas na sexta-feira, dia 21, a gente vai ver, então, como é que forma uma equipe, né? O básico de como fazer uma equipe, de como levantar voluntários, de como fazer ali o processo para você ter uma equipe organizada, estruturada e, principalmente, engajada. Não só pessoas que estão ali para ajudar, mas pessoas que, de fato, entendem uma missão. Então, não perca na sexta-feira esse encontro, vai ser muito legal. Para quem vai fazer o Hub, que já está inscrito lá no Hub, que vai ser amanhã de liderança, vai ser só assim, 1% de tudo aquilo que a gente vai ver no sábado. Então já cria aí expectativa no seu coração. E no dia 23, abrem as nossas inscrições para o curso Projetando Seu Mi. Se você acompanhou hoje o Projetando no Instagram, você já viu que eu abri lá a lista, o grupo de pré-inscrição, para você que já tem convicção, certeza de que você vai fazer o curso, você já pode entrar lá no grupo VIP do WhatsApp, o link está lá na nossa bio, está lá no nosso Instagram, se você não achar, você pode mandar uma mensagem na DM. E o que adianta entrar nesse grupo? Você vai receber o link um dia antes de todo mundo, e aí sempre tem prêmios para as pessoas que entram primeiro. Então, a primeira pessoa ganha uma consultoria comigo, todo mundo que entra ali nos primeiros alunos, a gente vai ver quantas pessoas vão ser ao certo, depois eu vou avisar lá no grupo, ganha a nossa caneca, né, do Projetando, que ela vem aí com a descrição de fé que a gente acredita. Então, eu sou aquela ou aquele, se você for um homem, você vai ganhar a sua azul, que projeta as crianças para que elas saibam quem Deus é, quem elas são nele e o que elas podem fazer com ele, tá? Além de outros bônus surpresas que vão ter nessa turma. Então, se você já tem convicção de que vai fazer o curso Projetando Seu Mi, entra lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda está esperando para saber se vai dar certo, não se preocupe, a gente vai estar aí dando informações até domingo, postando ali os depoimentos das alunas que se formam hoje, depois da jornada. Então, não fique com dúvida, eu quero muito te ajudar a projetar seu ministério. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje? Para a gente começar, eu queria ver com vocês, para a gente fazer, né, do Mi um lugar seguro, o porquê que é importante ter a segurança no nosso Ministério Infantil. Então, eu listei 5 pontos para você, lembrando que você pode fazer suas anotações, colocar ali coisas que não estão escritas no slide, mas no final da nossa jornada, eu sempre encaminho os slides para vocês poderem ter anotação, para vocês poderem lembrar do conteúdo quando for necessário, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a igreja é composta de pessoas falhas, né? Na minha igreja, a gente tem um ministério que tem um slogan que eu gosto muito, que fala assim: é proibido a entrada de pessoas perfeitas. E eu entendo que essa frase não é só para esse ministério específico, não é só para a minha igreja, mas é para todas as igrejas, né? A gente lida ali com pessoas que são falhas, são seres humanos, que estão ali em processo, às vezes, de transformação, ou que estão em pecado, não querem ser transformadas. Então, a gente precisa guardar as nossas crianças ali o máximo possível das nossas falhas humanas, do pecado. Às vezes é uma pessoa mal intencionada, às vezes ainda alguém que não tem um caráter ou não tem a sua identidade curada e acaba passando uma informação errada para as crianças, acaba tendo uma atitude, uma fala, às vezes um comportamento que acaba ferindo aquela criança. Então, o primeiro ponto de ter segurança no Ministério Infantil é porque nós somos falhos, né? Talvez você seja uma pessoa super bem intencionada, mas alguém na equipe, alguém na igreja que você conhece ou não conhece, não é tão bem intencionado assim, nós precisamos guardar as nossas crianças. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que existem visitantes.
E aí eu não estou falando assim daquela pessoa que está indo lá pela primeira vez, às vezes um amigo seu, alguém da família que você levou. Estou falando que existem pessoas na igreja que você não conhece, que chegaram ali pela primeira vez, que entraram na porta da igreja e às vezes ficam ali rondando os espaços, os ambientes da igreja, mas você não conhece, você não sabe a índole, você não sabe o caráter, você não sabe como é a vida espiritual dessa pessoa e o que ela pode fazer com as crianças. Nossa, Rebeca, mas que pessimismo, né? Esse primeiro tópico e o segundo, falando sobre as pessoas. Eu sempre falo, né? Minha mãe me ensinou um ditado que talvez você use, talvez você já tenha ouvido. O seguro morreu de velho, né? Então a gente trabalha com as crianças já prevendo aí os desajustes, né? As dificuldades, algum percurso, alguma insegurança que pode acontecer no meio do caminho. A terceira coisa é que talvez você olhe tudo que a gente vai falar e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é: mas Rebeca, a minha igreja é pequena e familiar, aqui todo mundo se conhece, a gente já está aqui há muitos anos, todo mundo é filho do fulano, que é sobrinho do ciclano, que é neto do fundador da igreja, aqui é tranquilo, mas eu creio que a sua igreja um dia vai expandir, né? Se a sua igreja não está em constante crescimento, tem um ponto de alerta, porque nós, como igreja, não podemos nos fechar ali nas quatro paredes, nós precisamos ir para fora, nós precisamos expandir, nós precisamos que novas pessoas venham e façam parte, né, da igreja. E aí, quanto maior a igreja, mais dificuldade a gente tem ali para cuidar de todo mundo, para trazer segurança. Então, mesmo que a sua igreja seja uma igreja pequena, você já pode aí colocar esses protocolos de segurança, prevenindo e melhor, vendo em fé que essa igreja vai ser maior, vão ter mais crianças, mais pessoas e por isso precisa de mais segurança, tá? A quarta coisa que a gente pensa aí na nossa segurança é que o nosso papel como Ministério Infantil, como voluntários, como líderes, é ser como bom pastor, né? Jesus era o bom pastor, é o nosso bom pastor, e a gente vê ali diversas passagens onde ele cuida das ovelhas, onde ele cuida ali dos seus rebanhos, para que nenhum lobo em pele de cordeiro, ou para que nenhum lobo propriamente dito invada, toque nos cordeiros, né? Nas suas ovelhas. E nós somos assim. As crianças são indefesas, as crianças não têm autonomia. Se nós, como adultos, precisamos de uma certa segurança, o que dirá uma criança? Então, é por isso que a gente precisa imitar Jesus, sermos discípulos dele e proteger o seu rebanho, os seus pequeninos, os seus cordeirinhos, tá? Esse é um ponto muito importante. Caso você fique ainda com dúvida, a Bíblia já te traz esse princípio. E a quinta coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em segurança é que o Ministério Infantil não é o estágio, né? E aí eu coloquei até em rosa, assim, negrito, bem chamativo, para te lembrar. Às vezes talvez na sua igreja ou na igreja de alguém que você conhece, o pastor, um líder, chega e fala assim: nossa, Rebeca, você precisa muito que aquele fulano entre para o Ministério Infantil. Ele acabou de chegar na igreja, ele está ainda se conhecendo, mas acho que no Ministério Infantil ele consegue deslanchar. Ele vai conseguir brilhar, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai saber quem é Deus, quem é Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer é ouvir esse pensamento, com todo o respeito com quem você está falando, ali com toda a delicadeza e amor, é falar: opa, peraí, o Ministério Infantil não é um lugar de estágio, a gente não pode colocar qualquer pessoa para servir no Ministério Infantil. A gente precisa ali ter um trilho, né? Ter um protocolo para as pessoas que vão entrar no Ministério Infantil. Na sexta-feira pode ser que a gente passe aí por esse assunto, mas o mais importante é que essa pessoa precisa ser convertida, alguém precisa estar acompanhando essa pessoa, ela precisa ter ali um trilho da igreja para fazer parte do Ministério Infantil. O Ministério Infantil não é estágio de ninguém. Ninguém está passando pelo Ministério Infantil para se descobrir como cristão, né? Então, a gente precisa aí ter pessoas que são maduras na fé, que nós conhecemos o caráter, que nós conhecemos ali e são acompanhadas, tá bom? Tudo isso, esses 5 pontos, são o porquê é tão importante ter a segurança no Ministério Infantil. E aí agora a gente vai ver todas as áreas e como a gente pode ter ali a segurança no Ministério Infantil. Pega aí sua caneta, seu papel, já anota tudo que agora vai vir todo o conteúdo, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vê é o check-in e o check-out, né? Na segunda-feira eu só falei em qual momento do culto ele entra, mas hoje eu vou aprofundar de fato esse assunto. Então, o que é check-in e o que é check-out? Check-in e check-out é um momento ali crucial de segurança do Ministério Infantil. A partir do momento que a gente faz o check-in, a criança
é responsabilidade do Ministério Infantil. Ela não é mais responsabilidade do pastor, responsabilidade dos pais, ela é responsabilidade do Ministério Infantil. Então, tudo que acontece com ela dentro desse período é nossa responsabilidade. Quando a gente dá o check-out, quer dizer que essa criança agora é responsabilidade de volta dos pais, dos responsáveis, da família. E nós não precisamos mais nos preocupar com essa criança. Isso não quer dizer que se você vê uma criança ali em uma situação de perigo, subindo uma escada, se machucando e caindo, você não vai fazer um suporte ali para aquela família, para aquela criança. Mas, teoricamente, você não precisa ali mais ficar vigiando, olhando e se preocupando com as coisas, tá? E aí, como é que faz o check-in, Rebeca? Que momento que isso acontece? Eu vou te dar duas situações, porque eu sei que existem dois tipos de igreja, então veja qual a sua se encaixa, tá? Primeira situação, que eu considero como a ideal, por diversos fatores que eu já vou falar, é que se a sua igreja, a hora que as crianças chegam nela, já vão direto para o Ministério Infantil, é esse momento que você precisa fazer o check-in. Então, antes da criança entrar na sala, entrar no salão, entrar no espaço do culto, ela precisa passar pelo check-in, tá? E aí eu já vou falar o que é esse check-in. Se a sua igreja é a 2, que as suas crianças chegam, vão para o culto com os adultos, depois do louvor, depois de uma bênção, depois de uma oração, depois dos avisos, elas vão para o Ministério Infantil, você vai precisar aí ver direitinho como é que você consegue encaixar. E para você encaixar, você vai precisar sentar com a sua liderança, sentar com o seu pastor, para ver se você consegue mudar, né, o formato da sua igreja para o formato 1. Rebeca, na minha igreja a gente começa o louvor com as crianças junto com os adultos por alguns motivos. Os adultos gostam muito de ter as crianças ali com eles, os pais gostam de estar com as crianças, a gente quer que elas se sintam parte da igreja, mas nós vimos na aula da segunda-feira que a criança dentro do Ministério Infantil, ela já é igreja, né? E se ela é igreja, dentro do Ministério Infantil, ela vai ter todo o passo a passo do culto voltado para a sua faixa etária, voltado para a maneira como ela entende, na linguagem dela, explicando cada um dos pontos, tá? Então, eu te convido até, se você quiser conferir lá no canal do YouTube do Projetando, a aula 2 da primeira jornada, você vai ver um pouco melhor dessa parte do louvor. O que uma criança, de fato, precisa ter no louvor para você poder ter embasamento ainda mais dessa situação, ok? E aí a gente vê, então, que o que é o check-in? O check-in é o momento onde o pai leva a criança até uma recepção do Ministério Infantil, pode ser uma mesa branca com uma identificação de folhas fit, pode ser uma cartolina, pode ser uma ideia ali de um check-in com uma toalha personalizada. Se vocês quiserem, depois comenta aqui no chat que eu mostro para vocês uma ideia amanhã no Instagram de uma toalha personalizada, que eu amei encontrar essa referência. E aí você vai receber ali o pai que é membro da igreja, ele já vai ter um cadastro dessa criança, onde tem ali o nome da criança completo, o nome do pai, um telefone para contato, às vezes ali quem é que pode levar e retirar essa criança do Ministério Infantil. E ele vai chegar, vai dar o nome da criança, você já vai ter ali uma planilha, você já vai ter ali uma lista de impressão, já com o nome de todo mundo impresso, você vai ter um aplicativo, eu vou dar uma dica já de um aplicativo no final, que você vai saber o número que essa criança pertence e a sala dela. Você vai colocar um número nessa criança, que pode ser através de uma pulseira, de um crachá, de uma etiqueta, e o mesmo número vai ser dado para o pai, ou para a mãe, ou para o responsável legal daquela criança. A partir desse momento, então, ela entra para dentro da sala, do espaço do Ministério Infantil. Essa é a identificação dessas crianças. Tudo bem? Tem alguma dúvida dessa parte? Se vocês tiverem, me manda aqui no chat, que eu vou já vendo se deu ou se ficou claro. Pelo menos, Rebeca, ficou claro o que é essa identificação. Escrevam aqui para mim. Ficou claro, tá? Mais alguém ficou claro? Alguém está com alguma dúvida específica? Então, eu vou continuar com a resposta da Letícia, tá? E aí, então, vem o controle de acesso. A partir do momento que terminou o check-in, tá? Que as crianças já entraram, todo mundo ali foi identificado, você precisa ter alguém que faça um controle de acesso, que vai ficar ali naquela recepção, para não deixar nenhum outro adulto que não esteja na escala servindo, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma pessoa que está ali rondando os arredores da igreja, porque foi tomar uma água e quis dar uma passeada pela igreja,
entrar no espaço do Ministério Infantil, chegar perto das salas, ali de uma janela, de uma porta, de qualquer coisa. Porque esse controle de acesso deixa ali com que o ambiente fique seguro, com quem vai ficar ali no Ministério Infantil são apenas as crianças e os voluntários que já estão servindo, tá? Então, esse controle de acesso é muito importante. Rebeca, quem é que leva a criança até a sala? Você pode escolher duas alternativas. O pai pode entrar durante esse momento do check-in, deixar o filho ali na porta da sala, virar as costas e voltar para o culto. Ou você pode ter algum voluntário que já fica ali de prontidão e ele leva as crianças menores até a sala. As crianças maiores, como já está tendo esse controle aí de acesso de segurança, elas podem talvez entrar na sala delas ou subir ou descer, independente de onde for o seu Ministério Infantil, sozinhas, tá? Crianças maiores aí, eu digo de 8 anos até seus 12, 11 anos, ok? Quem é que busca essa criança, né? Acabou o culto, essa criança tá ali com a identificação dela, quem é que pode pegar essa criança? E aí talvez você esteja falando, nossa, Rebeca, ninguém busca as crianças na sala ou no Ministério Infantil. A hora que a gente vê que tá acabando o culto, a gente desce com as crianças, sobe com as crianças para o salão principal e abre a porteira. Eu já vi muita igreja fazendo isso. Tá aquele voluntário que tá desesperado, meu Deus, acabou o culto. Vamos. E aí cada criança sai andando assim, procurando os seus pais. Se você faz isso, você não está cuidando da segurança do seu Ministério Infantil e eu te convido a repensar, tá? Porque nesse trajeto que a criança vai procurar o pai, qualquer coisa pode acontecer com ela. Então, o que eu te indico é com que o pai ou o responsável vá até a sala e busque essa criança. E aí, como é que funciona? Para ele retirar a criança do espaço do Ministério Infantil, ele precisa te apresentar aquele código que você deu para ele no check-in. E faz de conta que eu, como mãe, peguei o código e quem vai buscar o meu filho é o meu marido. E meu marido não levou o código. O correto é que você olhe para a cara desse pai e fale: oi, irmão, tudo bem? Não, eu entendo que você é o pai dessa criança, só que eu preciso do código. Você pode ir lá buscar com a sua esposa, onde você deixou, e trazer? E aí talvez você fale: nossa, Rebeca, que incômodo para esse pai. Mas isso é segurança. E pode ser que na primeira vez esse pai estranhe, pode ser que na segunda vez ele reclame, mas na terceira vez ele vai entender que esse protocolo existe para a segurança das crianças, né? Não é qualquer pessoa que tira seu filho do Ministério Infantil. E aí eu quero fazer uma pausa com você para que você pense uma situação que já aconteceu na minha igreja, que eu sei que já aconteceu em algumas outras igrejas, e eu quero que você pense, tá? Faz de conta que tem um casal na sua igreja que eles são separados, tá? Talvez um é membro da igreja, o outro não é, ou os dois são membros da igreja, mas nesse momento da vida estão separados. E quem tem a guarda daquela criança é a mãe, tá? A mãe chegou no Ministério Infantil, deixou ali seu filho, pegou o código ali de identificação e foi para o culto tranquilamente. Quando acabou o culto, essa mãe ficou ali conversando com uma amiga, ficou conversando com um pastor e acabou atrasando para buscar seu filho no Ministério Infantil. Nesse tempo, quem foi buscar a criança foi o pai. Né, o pai apareceu na porta e a gente sabe que a hora que a criança vê o pai, a mãe ou qualquer responsável, ela já quer sair correndo, esse é o instinto dela, e a criança sai correndo, pai, pai, pai. Você olha para a cara do pai e fala: ai, tudo bem e tal. Claro, pode levar, Deus abençoe. E toca a vida, tá ali distribuindo as crianças. De repente, a mãe dessa criança aparece para buscar seu filho, né? E ela fala: eu vim buscar o Joãozinho. E você começa: cadê o Joãozinho? Cadê o Joãozinho? Joãozinho, Joãozinho. Aí você pergunta pro voluntário: você viu o Joãozinho? E aí o voluntário fica: ai, eu não vi. E aí alguém lembra que o Joãozinho foi embora com o pai. E naquele momento a mãe olha para sua cara e fala assim: eu não acredito que você fez isso. O pai do João não tem a guarda. O pai do João não poderia ter pego ele. Não acredito que você liberou. De quem é a responsabilidade nesse caso? É sua e é do Ministério Infantil ter liberado uma criança para quem não tem ali autonomia ou autoridade para pegar aquela criança, tá? Então, esse é um ponto crítico para você pensar. Só pode pegar a criança quem tem ali o código de identificação, tá? Quem deixou aquela criança. Se você não tem um código, alguém que deixou o nome, você, a hora que o voluntário recebe ali o check-in, fala: qual é seu nome? Aí anota Rebeca. Então, só a Rebeca
pode pegar aquela criança, tá? E aí você pode passar uma listagem, se for o caso do nome, para os voluntários daquela turma, ao final da recepção. E um adendo aqui é que se acabou o limite ali da recepção, você já passou 15, 30 minutos aí de recepção, depois do período que o culto começou e algum pai chegou para deixar seu filho, o certo é que ele deixe na recepção e alguém da recepção leve, tá? A partir do momento que começou o culto, nenhum outro adulto que não esteja escalado deve permanecer ou passear pelo espaço do Ministério Infantil. Isso traz segurança, tá? E aí, quais são os cuidados que você precisa ter no momento desse check-out, né? No momento dessa despedida? Tirar o código da criança é imprescindível, tá? Seja número, seja o nome dessa criança numa etiqueta, você precisa retirar aquela identificação. Por quê? Faz de conta aí que essa criança saiu depois do culto e foi num restaurante, tá lá com a etiqueta com o nome dela. E alguém que ela nunca viu num self-service olha para aquela criança e fala: "Oi, Joãozinho, tudo bem?" Como aquela pessoa sabe o nome? Porque você não tirou a identificação. Às vezes o pai esqueceu, às vezes o pai está até acostumado com a criança com adesivo, com etiqueta e também não tirou. Então você precisa tirar ali a identificação dessa criança, tá bom? Essa é uma coisa muito importante para você pensar, ok? Eu tô vendo aqui o chat, a Fabiana tá falando assim: Rebeca, aconteceu esse fato na minha igreja. Pais separados e a partir daí iniciamos com protocolo de segurança. Isso já acontece muito, tá? Em várias igrejas. E por isso eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Então, já vai atentando. Se você não tem esse protocolo, se você nunca pensou nisso, esse é o momento ali de você chamar a sua liderança, ou se você é líder, conversar com o seu pastor e começar a criar esse protocolo de segurança. Você vai ter aí a aula gravada durante uma semana, você consegue assistir passo a passo e ir repensando, tá bom? E aí, a última coisa que a gente pensa em relação ao check-in e o check-out é: Rebeca, e se a criança quiser sair do culto durante o culto, né? A gente está ali na programação do Ministério Infantil e uma criança apresenta que quer sair. Existem várias técnicas, tá? Para a gente tentar manter essa criança no Ministério Infantil, contornar a situação e conectá-la de novo com o Ministério. Tem um post lá no nosso Instagram que você pode conferir, mas caso você já tenha tentado tudo e essa criança realmente quer sair, o certo é a pessoa que estava na recepção entrar em contato com o pai, pode ser ali projetando o nome dele num slide de projeção no salão principal, pode ser enviando uma mensagem no WhatsApp, já que você tem ali o cadastro com o telefone desse pai, avisando que aquela criança precisa ser retirada. E o pai vai, então, até a recepção, pega ali a criança e leva. Rebeca, mas no meio do culto, o pai ali não aguentou ficar com seu filho, porque eu uso essa expressão, que eu já ouvi pai falando: eu não aguento ficar com ele, você não quer de volta? Né? Como se a criança fosse um pacote para devolver. Nós sabemos que isso não é o correto. Ou o pai conversou com a criança e a criança manifestou a vontade de voltar. Você pode receber essa criança, realiza de novo ali o processo do check-in com ela e ela permanece. Se ela quiser sair de novo, você chama o pai e agora você explica para o pai: olha, pai, a gente já fez esse check-in pela segunda vez, então ele não pode mais retornar no Ministério Infantil hoje. Nós esperamos ele no próximo domingo. Por que eu estou dando essa orientação? Porque senão os pais e a criança começam ali a achar que o Ministério Infantil, nesse termo, é a casa da mãe Joana, né? Que a criança pode sair e entrar a hora que quiser, que não é um culto sério, que é literalmente como se fosse aquela recreação dentro do shopping, que o pai paga 30 minutos, a criança fica, depois, se ele quiser, ele aumenta o tempo, ou tira ela e põe ela de novo. Então, a igreja não é esse entretenimento do shopping, é um culto, precisa entender uma rotina. E as crianças que têm o costume, às vezes, de sair e entrar no Ministério Infantil, elas acabam ali olhando a rotina do culto e falam: agora eu acho que tá chato, então eu vou sair. Mas agora tá legal, agora eu quero voltar. Agora eu sei que eles estão fazendo atividade, ou agora eu sei que eles estão fazendo lanche. Então eu quero voltar. Então a gente fica aí colocando o Ministério Infantil como se não fosse uma igreja, não fosse um culto. Então a gente precisa ter ordem e decência, tá bom? E obviamente você sempre vai falar isso com muito amor, com muita delicadeza, tá? Você vai explicar para aquele pai, você vai ministrar na vida dele que o culto é um lugar sério, né? Que você já abriu essa exceção pela segunda vez, que infelizmente agora ele não vai poder mais se tornar, mas no próximo domingo você está esperando aquela criança de braços abertos e você já pode explicar para ele até mesmo o que é o culto, o cronograma do culto, explicar tudo certinho para ele,
para que ele também entenda e consiga ministrar na vida do seu filho, tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto aí de check-in e check-out que a gente viu. Vamos para o segundo tópico de segurança? Então, o segundo tópico são as nossas falas e atitudes, tá? Então, eu quero que você comece a pensar comigo um pouco em você como voluntário, se você é líder, talvez um pouco na sua equipe, tá? A primeira coisa que a gente vê aqui é o nosso tom de voz e a nossa fala, tá? A Bíblia é bem clara ali em Tiago que a nossa boca pode proferir bênção ou maldição, né? E aqui eu não estou falando no sentido de quando a gente está ministrando para as crianças, mas principalmente no momento onde a gente está fazendo a correção, onde ocorreu ali uma atitude de indisciplina e nós estamos corrigindo aquela criança em amor, ministrando na vida dela. Então, a gente não pode, nesse momento da correção, começar ali a proferir maldição. Então, um exemplo. Nossa, você é muito desobediente. Nossa, você dá muito trabalho. Meu Deus, você não tá vendo que você tá atrapalhando todo o culto? A partir do momento que você profetizou sobre a vida dele, que ele é desobediente, de que ele é ali uma pessoa que está atrapalhando o culto, você está declarando para ele uma identidade que não corresponde com aquilo que Deus pensa, né? Então, o certo é você falar, eu não estou entendendo porque você está tendo uma atitude de desobediência. Você está tendo uma atitude ali de briga com seus colegas, com seus amigos. Eu não estou entendendo porque você está tendo uma atitude, né, de mentira ou de independente de qual for a questão ali da disciplina. Porque você está falando para a criança que ela está tendo uma atitude. Não, você não está declarando que ela é aquele pecado que ela está cometendo naquele momento. E aí você pode até, inclusive, falar, olha, você é uma criança tão obediente, você é uma criança tão abençoada, eu não sei por que você está tendo essa atitude de desobediência, essa atitude errada dentro do Ministério Infantil. E o seu tom de voz diz muito, né, nesse momento, que é a segurança. Se você grita com a criança, se você leva a voz, se você fala ali, engrossa a voz e vira a própria general ou o próprio general, você perde a conexão com essa criança. Essa criança provavelmente, todas as vezes que te vê, vai revirar os olhos ali, ou não vai querer mais contato, ou até mesmo não vai querer mais te ouvir, tá? Então, no momento da correção, você precisa ter um tom de voz normal, firme, não quer dizer que você vai ficar, ai, mas por que você fez isso, meu Deus? Não, um tom de voz firme, tá? De autoridade, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas sobre a autoridade, e você vai falar para ela, olha, você é uma bênção, você é muito obediente, mas nesse momento, você está tendo uma atitude de desobediência, isso não é legal. E aí você vai vir com toda a administração sobre indisciplina na vida dela, tá bom? A segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado no Ministério Infantil, pensando na segurança, é a questão de apelido, nomes e rótulos, né? E quando eu falo apelido, não é assim, meu nome é Rebeca e meu apelido é Rei. Talvez meu nome é Rebeca e meu apelido é Borboletinha, tá? Desculpa o apelido besta que eu coloquei aqui, mas foi o que me veio mais fácil na memória. E aí você fica chamando aquela criança de borboletinha, borboletinha, borboletinha. Só que nós não podemos fazer isso. Primeiro, porque o nosso papel é trazer identidade para essa criança e o nome dela é a identidade dela naquele momento, principalmente no momento de formação que as crianças vivem. E segundo, essa criança não tem ainda condições de saber se esse apelido é um apelido que ela realmente gosta, se é um apelido que usam por alguma característica nela, que nem ela sabe direito o que é, se é uma zoação ou se é um apelido da família. Se for qualquer apelido, deixe com que os pais chamem. Não deixe as crianças e nem você ficar utilizando aquele apelido, tá? Isso traz uma segurança para o coração daquela criança, para a identidade dela. E não rotule as crianças. Então, talvez tenha uma criança lá que é abençoada, para não dizer outra coisa, né? Quando você vê ela chegando, já começa, ai meu Deus, eu não acredito que essa criança veio, ai Senhor, me ajuda. E aí já começa a suar, já começa a ficar desesperada, e você começa ali a rotular aquela criança. Aquela criança sempre é a bagunceira da turma. Nossa, aquela criança é muito bagunceira, aquela criança é muito bagunceira. E às vezes tem um outro adulto do seu lado que nem conhece aquela criança, ou que não a enxerga daquela forma, mas de tanto você rotular aquela criança, ele também começa declarando, nossa, lá vem aquela criança bagunceira, lá vem aquela criança bagunceira. E aquilo se torna um rótulo do Ministério Infantil, todo mundo a olhar aquela criança, a rotula como bagunceira. Isso é muito errado, nós não podemos fazer isso. O nosso papel é de sermos discipuladores e pastores de crianças.
não de rotulá-las. Pelo contrário, nós precisamos declarar bênçãos sobre a vida das nossas crianças, tá bom? A terceira coisa é que os nossos olhos, a gente precisa tomar cuidado ali com o nosso olhar. E esse olhar se refere também a esse rótulo, né? Então, na maneira como a gente enxerga as crianças, nós precisamos ter um olhar atento pelo todo, né? Você não pode ficar ali brincando com uma criança ou conversando com um voluntário naquele momento e esquecer de olhar o todo da turma, esquecer de olhar as outras crianças enquanto estão fazendo atividade, enquanto estão fazendo uma brincadeira, tá? E aqui até quero abrir um adendo. Se você fica conversando com outro voluntário enquanto as crianças estão brincando, enquanto as crianças estão fazendo atividade, pare, tá? Enquanto você está ali no Ministério Infantil, o seu papel principal é estar 100% conectado com as crianças. Então, brinque com elas, faça atividade com elas, sente ali na mesa enquanto elas estão fazendo alguma coisa sentada, fique com elas, converse com elas, tá bom? Seu olhar precisa ficar atento a tudo, para você ver quem puxou o brinquedo de quem, para você ver ali quem teve alguma atitude errada, para você ver se alguma criança está sozinha. Então, o seu olhar precisa estar atento o tempo todo, tá? A quarta coisa que a gente precisa se preocupar com a nossa escuta, tá? Nós precisamos ter uma escuta atenta. E o que é uma escuta atenta? É estar ouvindo ali de verdade, né? Não é a criança estar falando assim, não, tá bom. Fulana, vem aqui, pega um negócio aqui para mim. Ah, o que você está falando? Fala. Não, a nossa escuta precisa estar atenta, a gente precisa estar prestando atenção 100% naquilo que as crianças estão falando, tá? Às vezes, numa brincadeira, ela vai te contar alguma coisa, alguma situação que ela está em perigo. Às vezes, numa brincadeira com outro colega, você vê a criança tendo uma atitude, tendo uma fala, ou usando um personagem que não é adequado para a faixa etária dela, e aí você consegue ali fazer o contorno, ministrar sobre a vida dessa criança, tá bom? Quinta coisa, o toque e o colo, né? E aqui eu não estou falando, obviamente, sobre um abraço rapidinho que você dá na criança, um beijo na hora que ela chega, embora agora a gente não está podendo abraçar nem beijar, né, por conta do Covid, mas estou falando no modo geral, que eu creio que a gente vai sair dessa fase, em nome de Jesus, e o colo, tá? Então, o que acontece? Toques. Quando a gente está disciplinando a criança, a gente não pode, em momento nenhum, segurar aquela criança, puxar o braço daquela criança, fazer qualquer tipo de força. Rebeca, ela está estapeando com outra criança. Nesse momento, você faz uma intervenção de separar, mas nunca de ficar segurando a criança enquanto ela fica se debatendo, por exemplo, tá? Porque a criança pode ali ficar com hematoma, ela pode se machucar, ela pode te ferir ou ferir algum dos seus voluntários. Então, o ideal é que você não toque na criança assim, a não ser que tenha seja o último caso para você, que você já está falando e a criança não está parando e precisa mesmo, ela vai se machucar, acontece qualquer coisa. Você toca ali só para tirá-la da situação e você solta, tá? Nós não devemos ficar tocando nas crianças. E nós não devemos ficar com as crianças no colo, nem as menores, tá? As crianças ali de 2, 3 anos, 4 a 5, que são fofinhas, que são pequenininhas, evite colocar a criança no seu colo. Eu não estou falando só de homens, mas de mulheres também, tá? Criança sempre do seu lado enquanto estiver na roda, sempre numa cadeira enquanto estiver sentado na mesa. Isso facilita muito a segurança dela. Isso vai ajudá-la, por exemplo, se uma criança for sofrer abuso, de que ela não deve sentar no colo de qualquer pessoa que não seja ali alguém que o pai e a mãe deu autorização, tá? E a sexta coisa é ficar sozinho com as crianças ou deixar as crianças sozinhas. Se você tem o costume ali de ficar sozinha, às vezes a sua escala não é uma escala dupla, né, que tem 2 pessoas na sala, e você fica ali sozinho com as crianças, esse é um ponto de alerta que você precisa ali começar a levantar novos voluntários, porque o ideal é que tenham ali sempre pelo menos 2 voluntários em cada turma. Por quê? Se acontecer qualquer coisa, tem um voluntário que vai ficar com as crianças, e o outro voluntário vai dar um suporte, tá? Vai levar aquela criança no banheiro, vai chamar alguém para acudir lá na questão dos primeiros socorros, vai dar qualquer suporte. E também vai testemunhar a seu favor, a favor da igreja, caso alguma criança venha ali com uma fala que não foi bem assim, e tem alguém para testemunhar. Se você é sozinho, vai ficar sempre a sua palavra contra da criança, e nesse momento, geralmente, os pais tendem a ir para a criança e não para adulto, que é estranho, né, na vida da família. Então, tome cuidado com isso. E nunca deixe as crianças sozinhas, tá? Não fique sozinho ali com aquela criança. Se tiver uma criança que você está esperando, o filho de um diácono, o filho do pastor, o filho de alguém que estava servindo e demorou para chegar, você está sozinho com aquela criança,
deixe a porta aberta, ou de preferência vá para um corredor, vá ali para o hall da igreja, onde tem mais pessoas passando, e você fica esperando alguém vir buscar aquela criança. Isso elimina com que qualquer pessoa mal intencionada, ou mesmo que uma criança interprete ali uma fala, uma atitude sua errada, e saia ali falando para o pai, e o pai sem entender, vai vir para cima do Ministério Infantil com razão, e você não vai conseguir justificar para ele o que de fato aconteceu, tá bom? Deixa eu ver que alguém me mandou. A Thaís está falando que na sala do Ministério Infantil dela, eles colocaram câmeras. Parece só um minutinho para tomar um gole de água. É uma ótima estratégia também, tá? De você colocar câmera, se a sua igreja tem condição, câmeras são ótimas. Elimina aí qualquer ruído na comunicação de um adulto, de um pai, ou às vezes alguém que quer ver ali alguma situação específica. A única coisa que eu não recomendo é você deixar essa câmera full time conectada para os pais, por exemplo, tá? Não tô falando que a Thaís faz isso, eu tô falando para todo mundo que tá prestando atenção na aula, porque senão o pai fica oculto, sabe? Olhando, principalmente os menorzinhos, que os pais ou a mãe às vezes fica mais preocupada, ele perde a concentração no culto. Então, é ideal você ter ali aquele filme e, caso precise, alguém tenha acesso para mostrar aquela filmagem, tá bom? Deixa eu ver. A Yara tá falando, meu Deus, quem me dera ter voluntários para dividir para 2 salas. Então, a gente vai falar sobre isso, Yara, na sexta-feira, tá? Não perde. E aí, nós vamos para o nosso terceiro e quarto tópico daí de segurança. E o primeiro deles é a alimentação. E eu sei que talvez seja um pouco polêmico, porque talvez na sua igreja vocês tenham o costume de servir um lanche, por conta, às vezes, da comunidade que você atende. São pessoas carentes, ou são pessoas que moram longe da igreja. Ou você dá ali um alimento, porque os voluntários chegam muito cedo com seus filhos, e aí as crianças ficam muito tempo na igreja, e demora, às vezes o pastor acaba tarde de culto, tem a questão do almoço, tem a questão do café da manhã, que as crianças saem muito cedo, ou a questão da janta, né, que as crianças chegam tarde em casa. Então, independente se você serve o lanche ou se você não serve o lanche, eu sempre vou aconselhar para não servir o lanche pelas questões de segurança, mas se você serve o lanche por alguma dessas questões, não tem problema, só precisa ter alguns cuidados, tá bom? E aí, o primeiro cuidado é quando dar esse lanche, tá? Se você vai dar o lanche, dê ali no momento onde os pais estejam cientes, tá? Então, eu já vou falar quando dar e como dar. Os pais precisam estar cientes desse lanche. Você pode ali informar no grupo de pais na segunda-feira, olha, no domingo nós vamos servir um bolinho Ana Maria e um suco. Tem alguma criança que tem intolerância? Tem alguma criança que é alérgica? E por que acontece o protocolo de segurança? Porque às vezes tem uma criança que é alérgica, é intolerante, diabética, e você não sabe, ou a criança mesmo não consegue identificar, e ela consome ali um alimento, e aquela criança começa a ter uma crise alérgica, começa a ficar toda empipocada, e aí você vai ter problemas, né? Então, você precisa sempre sinalizar aos pais. Ah, eu gosto muito de dar doce para a criança durante o culto. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que a criança ingere um pirulito, ingere uma bala, ela começa a ficar ali a milhão, a energia sobe e elas parecem que o Zezinho dos Incríveis começa já a dar aqueles tremeliques, assim, elas ficam muito agitadas, o açúcar bate no sangue e automaticamente elas ficam mais agitadas. Então, prefira, se você vai dar algum doce, se você vai dar alguma bala, um pirulito, dar no final, quando essa criança está indo embora, tá? Mas eu também te aconselho a verificar com os pais se tudo bem entregar o doce previamente na semana, e aí sim você se programa para dar o doce. Tem pais que não gostam que as crianças comam doce, tá? Tem pais ali que tem uma regra com a criança, só vai comer doce depois do almoço, depois do jantar. E aí você, lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa voluntária, deu 10 balas para a criança, deu 2 balas para a criança antes da refeição, né? E o pai não estava sabendo, e aí ela vai achar que sempre quando ela estiver em algum lugar sem os pais, ela consegue achar um jeitinho ali de burlar essa regra. Então, é muito importante ter essa comunicação com os pais. Parece exagero, mas volta a dizer, o seguro morreu de velho. É melhor prevenir do que remediar, tá bom? E aí, a gente vai para a questão do banheiro, tá? E aí, como é que a gente vai fazer, então, nessa questão? Eu sei que as crianças têm por costume, em muitas igrejas e muitos cultos, em sair toda hora para ir no banheiro, a hora que dá vontade. E eu quero te convidar a pensar o seguinte, quando você está no culto dos adultos, você é esse adulto que sai toda hora? Se você for,
vamos dar um alerta aí na sua vida cristã, mas você espera que você, como voluntário, como servo da casa de Deus, seja o primeiro a dar o exemplo, né? Então você imagina ali que o pastor está pregando e toda hora levanta 2, 3, 4, 5 adultos para sair, ficar passeando pela igreja, para ir no banheiro, para beber água. Não é legal, né? Eu tenho certeza que o seu pastor orienta os adultos a não terem essa atitude. Então, nós do Ministério Infantil também precisamos orientar as crianças nesse quesito, tá? Então, qual é a nossa orientação? Quando o pai está ali deixando aquela criança no Ministério Infantil, fazendo o check-in, você já pergunta para ele, pai, você já levou seu filho no banheiro? Seu filho já bebeu água? Tá tudo certinho? Tem alguma coisa que ele queira comer antes de entrar? Você já faz aquela verificação, para que a criança evite entrar no Ministério Infantil e a querer a toda hora ir no banheiro. Outra coisa, você precisa começar a estipular ali, combinados com as crianças, de que momento elas vão ser liberadas para ir no banheiro no geral, tá? Então, as crianças maiores, aí de 8 a 12 anos, elas conseguem se conter por mais tempo. Então, você pode combinar com elas que elas vão ficar ali no momento do louvor, e no louvor ninguém sai para ir no banheiro beber água, nem nada do tipo. E na hora da administração, também ninguém sai para ir no banheiro para beber água, que é o momento mais importante do culto. Elas podem ser na hora da dinâmica, elas até podem sair na hora da brincadeira, se elas estiverem muito apertadas, mas o quanto elas conseguirem ali se manter no culto é o ideal, tá? Evite, porque às vezes tem criança que já sabe que é no momento do louvor ou no momento da administração, ela não está muito afim, se ela pedir para ir no banheiro, ela já consegue dar uma escapada. Então, mantém essa criança. Fala assim, olha, depois que acabar o louvor, depois que acabar a administração, você sai, combinado? E, geralmente, essa criança, a hora que você acabar o seu tempo, você falar, vamos lá no banheiro, ela, já não quero mais ir, tá? Se essa criança está fazendo isso para sair do culto, ela já não vai ter mais vontade de ir no banheiro. Rebeca, mas se a criança estiver muito apertada, você vai ver na fisionomia dela, ali no físico dela, ela realmente está apertada. Ela vai começar a apertar ali a perninha, ela vai estar muito agitada querendo ir no banheiro, e aí sim você vai liberar ela para ir no banheiro. As crianças menores, você também pode tentar fazer com elas esse combinado, mas você pode ali ter uma flexibilidade maior, tá? Então você fala para a criança esperar. Se ela vir de novo falar com você, que a criança pequena, se ela quiser ir no banheiro mesmo, ela vai pedir de novo, você leva essa criança. Ou se você vê que ela está tendo algum indício ali físico, de que realmente ela precisa ir no banheiro, abra uma exceção e leve essa criança, tá? E aí, como levar essa criança? Você vai sempre levar um adulto para acompanhar essa criança. O ideal é que mesmo as crianças maiores nunca vão até o banheiro sozinhas, a não ser que você tenha um banheiro dentro da sala ou dentro ali do quadrado onde você está, do Ministério Infantil, do espaço, tá? Se for um banheiro fora da sala, o ideal é sempre que tenha um adulto acompanhando essa criança. E aí, a hora que chega lá no banheiro, né? Se você tem um banheiro que é comunitário, que tem ali um espaço onde ficam a parte de lavar a mão, e num outro espaço tem a questão dos vasos sanitários, você deve permanecer ali naquele hall comunitário onde vai lavar as mãos. A criança entra, fecha a porta, faz as necessidades dela, se limpa, sai, você tá ali, né, caso precise de algum suporte, orienta ela a lavar as mãos e volta para o culto. Rebeca, e a questão da higiene? As crianças menores que não sabem se limpar sozinhas. Nós não devemos fazer a higiene nessas crianças, tá? Passar o papel, limpá-la de qualquer forma. O ideal é que nós não façamos isso, que nós não toquemos nas crianças. Por quê? Porque a criança pode interpretar de uma maneira errada. Se uma criança está sendo abusada, isso vai gerar ali um constrangimento, um problema, e nós não devemos tocar, porque não é nosso filho, né? Não é uma criança que a gente é responsável por ela legal, e qualquer coisa que acontecer com essa criança, a responsabilidade é sua, tá? Então, o que eu faço, Beca? Eu vou deixar a criança ali. O ideal é que você chame os pais ou que você tente orientá-la da forma que ela precisa, né? Então, você fica ali do lado de fora, orientando ela, olha, passa o papel de novo, até ficar limpinho, ou chame o pai. Nossa, Rebeca, mas eu vou incomodar o pai no culto? Eu acredito que todo pai, a partir do momento que se torna pai, né, ele responsável, ele já sabe que ele vai ter essas tarefas, de que ele vai ser chamado em diversos momentos, tá? Então, você chama ele, ele vai ali rapidamente, realiza a higiene nessa criança e volta, tá? Pode ser que, eu volto a dizer, pode ser que a primeira, a segunda, a terceira vez esses pais estranhem, mas conforme você vai fazendo uma parceria perfeita, você vai orientando, você vai explicando a importância desse momento, isso acaba acontecendo no desuso, assim, ninguém mais vai reclamar, todo mundo já vai estar ali consciente, tá? Isso é muito importante para a segurança da criança.
E aí você pode estar perguntando, Rebeca, mas e os bebês, né? Eu atendo ali o berçário na minha igreja, a gente realiza a troca, a gente cuida dessa criança de maneira integral. O que eu te aconselho é colocar um adesivo ali na fralda. Sabe aquelas etiquetas? Deixa eu ver se tem uma aqui para mostrar para vocês. Mas aquelas etiquetas de escola, eu acho que não sei nenhuma. Mas aquelas etiquetas de escola redondinha, de caderno, que a gente ganhava estrelinha, coração e bolinha, você pega aquelas etiquetas de bolinha ou uma etiqueta do Ministério Infantil e cola ali na fralda, para o pai saber que teve um adulto, teve alguém que fez a higienização, fez a troca daquela criança em relação à sua fralda, tá? Isso também precisa estar bem acordado com os pais. E aí tem outros detalhes de berçário que são maiores, que a gente não vai aprofundar aqui. Caso você seja uma pessoa que fica no berçário e queira aprofundar esse assunto comigo, você me chama lá na DM que eu te ajudo, tá bom? Deixa eu ver aqui o bate-papo de vocês. Eu vou abrir para perguntas depois, para poder ler tudo direitinho, tá? Então, essa é a parte de alimentação e banheiro. Vamos ver a próxima? E aí, eu coloquei esse conteúdo, nem no curso eu falei sobre esse conteúdo ainda, eu quis trazer ele, Deus ficou incomodando no meu coração, então eu quero falar sobre isso. Mas vocês podem ver que eu deixei uma tela bem assim, aviso, alerta, para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. Não que as outras coisas que a gente falou até aqui não sejam sérias, mas essa é extremamente séria. Minutinho. Então, eu quero ler o que eu escrevi aqui na tela com vocês. Abuso infantil. As características podem ser indicadores, ou seja, a gente vai ver aqui algumas características de crianças que estão sofrendo abuso, tá? Mas elas são indicadores. Fique bem claro. Elas podem indicar que essa criança está sofrendo um abuso, mas elas não necessariamente são uma prova. Então, não é porque uma criança tem alguma dessas características, tem algum desses sinais que ela está sofrendo abuso. Não é uma certeza, tá bom? Isso pode ser um problema de outra parte que está acontecendo com ela. Um sinal por si só não constitui abuso e pode simplesmente ser indicativo de outros problemas, tá? Então, não quer dizer que um sinal aconteceu que de fato tem um abuso. Observe os padrões ou uma combinação desses sinais de aviso. Então, não quer dizer que a criança apareceu uma vez com hematoma no braço, que ela está sofrendo abuso físico, né? Você fica ali observando, às vezes a criança bateu o braço em algum lugar. E aí você já viu o primeiro hematoma e fala, nossa, a criança está sofrendo um abuso. Então, você precisa ali ter uma observação de um tempo, de um período, tá? Ou a criança precisa ter a soma de muitos sinais para te dar um alerta gigante, você começar a correr atrás, tá bom? Então, levem aqui tudo que eu vou falar. Não adianta você começar a ver esse slide, chegar no domingo agora e a criança, você viu um sinal, fala, nossa, essa criança está sofrendo abuso, e se desesperar. Não faça isso, tá bom? Então, lembre-se que um sinal sozinho é um indicador, mas ele não é uma prova. Um sinal isolado não quer dizer que você está sofrendo abuso. Precisa ter uma sequência, precisa ter um padrão dessa situação, tá bom? Então, eu separei aqui 3 tipos de abuso para a gente olhar hoje. Primeiro abuso, eu quis olhar para dentro, tá? Para a igreja. E talvez você olhou esse tema, abuso em relação à igreja, e você fala, meu Deus, mas alguém da igreja abusa as crianças? Eu tenho certeza que você já olhou o jornal e já viu, infelizmente, algum caso, né? Não só na igreja católica, mas nas igrejas protestantes, evangélicas, de pastores, de líderes, de pessoas que abusaram das crianças, tá? Talvez você também foi uma criança abusada, e eu oro em nome de Jesus para que você consiga prestar atenção agora nesse conteúdo, sem te liberar nenhum gatilho, tá? Em nome de Jesus, ninguém vai ter gatilho algum assistindo, e você vai ser abençoada com esse conteúdo, e vai ser ali ponte de transformação na vida de outras crianças, tá bom? Em nome de Jesus. E aí, vamos ver, então, os 5 tópicos que a gente pode começar ali de sinais, tá? De que uma criança pode estar sendo abusada por algum responsável da igreja. Então, o primeiro caso é o nervosismo incomum ou ansiedade, tá? Toda vez que ele vai chegar ali no Ministério Infantil, chegar perto de alguma pessoa que tá ali realizando aquele abuso, ela começa a ficar muito nervosa. Tipo, nervosa, assim, diferente de qualquer nervosismo que você já viu, ou muito ansiosa. Pode ser um indicador, tá? Relutância em participar das atividades da igreja que antes ela amava fazer aquela atividade, mas de repente ela já não quer mais. Toda vez que ela ouve sobre aquilo, ou que ela começa a pensar sobre isso gera ali nela uma relutância, um gatilho, tá?
Terceira coisa, comentários como eu não quero ficar sozinho com aquele voluntário, eu não quero ficar sozinha com aquela criança, eu não quero ficar sozinho naquela sala. Isso também pode ser um indicador para você. Quarta coisa, o pai, a mãe, o responsável começa a te relatar que aquela criança está tendo um pesadelo como um voluntário específico, tá? Um pesadelo ali de horror, então é um indicativo para você. Quinta coisa, hostilidade inexplicável em relação a um voluntário. Não é que a criança não é muito com a cara, não é que a criança é ali muito tímida, não, ela tem, assim, ela realmente não gosta daquele voluntário, ela não quer estar perto dele, ela fica até irritada, tá? Quando ela fica perto daquela pessoa. Então, esse pode ser um indicativo, tá bom? No final, eu vou falar para vocês sobre o que fazer se você vê que uma criança está sendo abusada, tá bom? Abuso físico, tá? Então, como você pode olhar para uma criança e começar a perceber que pelo físico dela, ela está sendo abusada? Então, a primeira coisa, comportamento hostil e agressivo com as outras pessoas, sejam com as crianças, seja com o pai, com a mãe, com o voluntário. E não estou falando assim, uma criança que uma vez, ou às vezes, ela tem alguns picos ali de agressividade, você conversa com o pai e o pai fala, não, tá tudo bem, e só na igreja ele é. Então, você começa a achar estranho quando a criança sempre tem um comportamento muito hostil e está sempre muito agressiva. Esse pode ser um sinal de abuso físico. Provavelmente, nesse caso, se a criança está sofrendo abuso através desse indicador, essa criança está apanhando muito em casa ou tem algum relacionamento muito abusivo fisicamente, ela bate muito, brigam muito, tudo muito no sentido abusivo e ela está reproduzindo aquele comportamento, tá? Segunda coisa, essa criança tem medo dos pais ou de outros adultos, tá? Ela sente muito bem quando tem as crianças, talvez ela sente muito bem com você, mas se outro adulto entrar na sala, ela imediatamente fica muito arisca, muito alerta, muito nervosa, e a hora que um adulto, qualquer adulto vai embora, ela até respira mais, assim, aliviada. Então, esse pode ser um indicador também. Terceira coisa, um comportamento destrutivo com ela mesma, com os outros, ou com a propriedade da igreja, do espaço onde você está. Esse também pode ser ali um indicativo para você, tá? Ela sempre está quebrando tudo, ela quebra a cadeira, ela quebra a mesa, ela quebra os brinquedos, ela não está nem aí. Esse pode ser um indicativo também, tá? Talvez façam isso com as coisas dela, com ela, e ela está reproduzindo. Quarta coisa, fraturas inexplicáveis ou hematomas inadequados para o estágio e para o desenvolvimento daquela criança. Então, se você sempre vê que aquela criança tem ali nas costas, do braço, geralmente ela reclama que está doendo em algum lugar muito específico, geralmente quando estão fazendo um abuso físico com essa criança, é sempre onde a roupa cobre, tá? Então ela vai, se ela está sofrendo abuso físico, com certeza ela vai começar a reclamar de dor, ou que está machucando, ou que alguma coisa está arranhando, e você levanta ali uma blusinha, você levanta ali, talvez a barra dos shorts, da calça, você vai ver que sempre naquele lugar tem um hematoma, isso pode te gerar aí um alerta, tá? Queimaduras, lesões faciais, padrões de hematomas repetitivos. Aí são, obviamente, coisas físicas muito aparentes, que não é normal ser uma criança com uma queimadura, por exemplo. E aí você, quando você está fazendo um check-in, ou quando você encontra esse pai, você viu aquela criança com a queimadura, eu te aconselho a já perguntar, o que aconteceu aqui, pai? O que aconteceu aqui, fulano? E aí já vê o que aconteceu. Às vezes acontecem, sim, acidentes domésticos, né? Às vezes a criança estava brincando com uma panela no fogão, às vezes aconteceu do ferro cair, porque a criança estava desobedecendo e não ouviu os pais, mas o natural não é uma criança ter ali uma queimadura, uma lesão facial, tá? Gente, na face, assim, você vê que tem uma marca de soco, tem uma marca de tapa, uma unha, alguma coisa dessas coisas pode te dar um alerta, tá? Próxima coisa, eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem no bate-papo, podem me mandar que eu vou responder no final, tá? Porque como esse assunto é sério, eu quero que a gente vá passando, mas eu vou ler a caixinha de bate-papo de vocês. E, por fim, o que a gente talvez escute como mais vezes acontecendo é o abuso sexual. Então, eu coloquei aí 7 indícios, 7 indicadores, tá? O primeiro deles é um conhecimento ou um comportamento sexual muito avançado para a idade daquela criança. Nas brincadeiras, com os brinquedos, com outras crianças, com você, ou na fala dela, ela tem um conhecimento e um comportamento sexual que é inadequado, que é muito adultizado. Então, é um indicador para você.
Segunda coisa, uma criança muito depressiva, que ela chora constantemente, que ela tá sempre triste, que ela entra no Ministério Infantil todas as vezes chorando, triste, e ela fica triste durante o culto, é um ótimo indicador para você. Terceira coisa, um comportamento promíscuo, né? Ela toda hora tem uma brincadeira inadequada, principalmente aí os maiores, a gente precisa ficar atento nisso, então tome cuidado. A quarta coisa, ela corre para longe, quando fala que é hora da gente dar tchau, de acabar o culto, ela não quer ir embora, ou ela não quer ficar perto do pai, ela não quer ficar perto de um responsável, de um adulto. Então, esse é um indicador para você também. Dificuldade para andar ou para sentar, tá? Crianças que estão sendo abusadas ali nas suas partes íntimas, elas podem apresentar essa dificuldade de sentar, ou de ficar numa posição muito específica, ou de ficar ali de perna de índio, porque, teoricamente, as suas partes íntimas estão ali à mostra, né? Não está fechadinha a sua perna, então tome cuidado com isso também. Sexta coisa, hematomas ou sangramento nas áreas vaginais, né? Às vezes a criança vai ali no banheiro, as menores, deixa ali a porta aberta, porque você está olhando, que ela não quer fechar, você também não pode entrar, então a criança deixa ali a porta aberta, você olha que na calcinha dela ou na cueca dela tem um sangue, tem alguma coisa que não é normal, você precisa ficar atento, tá bom? E a sétima coisa, essa criança sempre apresenta dores de cabeça, dores de estômago ou um cansaço extremo, você precisa ficar atento, tá? Esses sinais podem aí te despertar que alguma coisa está acontecendo. E aí, vamos lá, você olhou esses sinais, olhou a questão da rotina, da frequência que está acontecendo, você já ficou alerta, o que você vai fazer para ajudar essa criança, tá? Por favor, se você desconfia que alguma criança está sofrendo qualquer tipo de abuso, aqui poderia ter o abuso emocional, poderia ter o abuso verbal, existem vários tipos de abuso. Se você desconfia que uma criança está sendo abusada, não seja omisso, não se cale, tá? Nós não podemos. Aquele versículo que fala, é melhor que você corte um membro do seu corpo do que um desses pequeninos se perca. É melhor que você perca a amizade, que você seja mal falado na igreja, que as pessoas não te levem em crédito, mas que você ajude essa criança. E eu falo isso até me emocionei, com muito cuidado. Eu, quando estava na faculdade, meu primeiro emprego como estagiária foi numa escola particular aqui em São Paulo, e eu trabalhava como auxiliar num período da tarde e auxiliar num período da manhã. Tá? E aí, no período da manhã, eu ficava com as crianças ali de 2 e 3 anos, e para as crianças maiores, no período da tarde, eu ficava com as crianças maiores ali do primeiro ano. E um dia, eu comecei a ver uma situação que toda vez que uma das meninas, das crianças de 2 e 3 anos, ia no banheiro, ela sempre tinha muita resistência, tá? E aí eu fiquei meio atenta àquela situação, porque me incomodava muito, e um dia essa criança foi no banheiro com a professora da sala, era auxiliar, e eu fiquei muito incomodada, porque aquela criança foi ali para o banheiro de uma forma, sabe quando a criança está te demonstrando que ela precisa de ajuda, e uma criança de 2 e 3 anos não necessariamente consegue verbalizar tudo. E eu fui, assim, né, meio pé ante pé olhar, e aquela professora estava fazendo a criança lavar a própria calcinha no banheiro, porque ela tinha feito a necessidade dela ali na calcinha, estava fazendo a menina lavar a calcinha na pia do banheiro. E aquilo me deu, assim, um nó na garganta. E eu, desesperada, fui atrás da coordenadora e falei para ela, eu falei, olha, a fulana tá fazendo assim, 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 eu vi. Né? E a sala dentro do banheiro, obviamente, não tinha uma câmera, e aquela professora era filha de uma das coordenadoras. Então, obviamente, a coordenação ficou sabendo, e eu fui mandada embora, porque todo mundo falou que eu estava inventando com aquela professora. Deu uma semana, eu era muito querida pela escola, pelas outras professoras, principalmente lá, minha professora da tarde. As professoras ficaram meio assim, porque eu era uma pessoa, graças a Deus, uma pessoa de caráter, né? Eu já estava um tempo trabalhando naquela escola, deu uma semana, as professoras ficaram olhando, observando para ver se, de fato, aquilo que eu tinha falado era verdade ou não. E depois de uma semana, elas viram a mesma professora fazer a mesma coisa com o irmão daquela menina. Né? Então, a gente não pode se calar. A gente pode ser prejudicado, como eu fui mandada embora, mas aquelas crianças pararam de ser abusadas ali naquele sentido, tá? E aí, aquela professora foi mandada embora quando viram pela segunda vez, porque outra professora que estava há muito tempo na escola denunciou também aquele abuso.
e aí aquela professora foi mandada embora. Então, a gente não pode se calar perante o abuso, tá? Nós não podemos, é nossa responsabilidade como líderes, como voluntários do Ministério Infantil, irmos contra essas situações, tá bom? Então, o que você vai fazer? Se você suspeitar de abuso, lembrando, suspeitar não é ter certeza, a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com o líder do seu Ministério Infantil e com o pastor da sua igreja. Por que tem que ser as duas pessoas? Porque existem duas fontes evitando negligência. Às vezes você fala com o seu líder, e o seu líder acha que é coisa da sua cabeça, e você acaba não levando as coisas para frente, ou conhece muito bem os pais, falando, jamais, imagina o fulano, mas você também precisa conversar com o seu pastor, porque um dos dois, eu tenho certeza, que vai tomar ali uma atitude. Eu espero que o seu líder nunca te negligencie, tá? Nunca negligencie essa situação, que ele, pelo contrário, te apoie e vocês juntos vão até o pastor, porque esse é o ideal, mas se acontecer, você também está notificando o pastor, tá? Você não deve contar para o voluntário que divide a sala com você, ou que divide sala com outra turma, você não deve confrontar o pai ou responsável daquela criança, você não deve contar para o líder de célula, você não deve contar para um amigo, você não deve contar para ninguém que não seja o líder do Ministério Infantil e o seu pastor, tá? Abuso é uma coisa séria. Quando a gente sai contando, a gente expõe a vida daquela criança e daquela família. E aí, por fim, a gente olha, então, que é importante ter um formulário para documentar aquele caso, tá? Porque caso aconteça alguma coisa, ninguém leve adiante, existe um formulário ali que você pode preencher, pedir para o seu líder assinar, para o pastor assinar, e ficar documentado caso aquele caso vá para a justiça, aconteça qualquer coisa. Eu tenho um modelo de formulário, caso você se interesse sobre isso. Ao final do curso, você me manda uma mensagem na DM, que eu vou te encaminhar esse formulário pela manhã, tá? Amanhã, de manhã, eu te encaminho o módulo desse formulário. Então, essas são as duas coisas importantes que você precisa fazer caso tenha alguma criança sofrendo abuso e você desconfie. E automaticamente, quem vai tomar a decisão de falar com o pai, de correr atrás da justiça, se for necessário, vai ser o líder e o pastor da sua igreja, tá? Nunca coloque ali a situação. Às vezes uma criança te conta alguma coisa, você precisa analisar aquela situação e compartilhar com a sua liderança, tá bom? E aí chegou a hora do nosso desafio, tá? Eu sei que hoje foi um tema bem denso, tiveram muitas coisas aí para você anotar, para você pensar, talvez coisas que você nunca pensou, mas a gente vai fazer o mesmo desafio da aula passada. Você vai colocar amanhã no post que vai sair o comentário do que foi essa aula para você, daquilo que você aprendeu, daquilo que foi importante, se uma coisa que te chamou a atenção, e a gente vai analisar os nossos comentários, tá? Eu tô sempre respondendo vocês lá também nos comentários, dando um reforço, dando uma dica, incentivando vocês. Então, comentem lá. E lembrando que na sexta-feira, a pessoa que participou dos 2 desafios, comentou nos 2 resumos de aula, vai poder ganhar uma série de ministrações. Amanhã eu vou mostrar lá no feed, na parte da tarde, um pouquinho de como é o material curricular, você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder ver e vai se interessar. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E aí agora a gente vai para o momento das dúvidas, tá? Eu vou deixar aqui o momento de tirar dúvidas, eu vou interromper o compartilhamento para poder ver a tela e vou também desmutar o microfone de vocês, tá bom? Então, peraí. Se vocês quiserem abrir a câmera para a gente conversar, deixa eu desmutar vocês, porque agora eu aprendi, estou muito feliz que eu aprendi. Ativar o próprio som, agora vocês podem, tá? E eu vou também visualizar na galeria. Pronto. Estou vendo algumas alunas minhas do curso. Oi, meninas. As alunas estão esperando eu terminar para fazer a formatura delas. Mas eu convidei elas porque eu acho que é um assunto muito importante que a gente está falando aqui. E eu também quero deixar, antes de ler as perguntas de vocês aqui na caixinha de bate-papo e também de ouvir vocês, 2 indicações, tá? Deixa eu só ver onde eu parei de ler os comentários. Tá. A primeira coisa é a indicação sobre a questão do check-in. Se você gostaria de ter um sistema de check-in, Rebeca, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, eu não entendo muito dessa questão da planilha, eu gostaria de ter aí alguém que me ajudasse. Existe um aplicativo chamado App My Kids, tá? Você pode procurar ali no Instagram, você pode me mandar mensagem na DM que eu te mando a apresentação deles. Não é público, como diz as blogueiras, é uma indicação do coração. Eu conheço um pouco do dono, o Felipe, e ele, assim,
as maiores igrejas do Brasil utilizam, tá? A Zion utiliza, a Igreja São José dos Campos utiliza, a Igreja da Pastora Thalita Pereira utiliza, muitas igrejas utilizam esse sistema, e lá tem pacotes, assim, de R$ 50 para você ter esse aplicativo, esse sistema. E ele te ajuda na parte do check-in, ele tem um aplicativo que os pais têm acesso, que os voluntários têm acesso, é um aplicativo super completo, manda mensagem, enfim, imprime etiqueta se você precisar, imprime várias coisas. Então, entre em contato lá com a App My Kids, manda uma mensagem para eles na DM, fala, oi, a Rebeca do Projetando me indicou, eu queria saber mais informações, eu tenho certeza que o Felipe e a equipe dele vão te passar toda a assessoria, tá? E a segunda indicação é, se você quer saber mais sobre um treinamento, sobre a questão de ir contra o abuso sexual ou qualquer tipo de abuso infantil, se você gostaria de saber mais informações, eu vou te indicar o trabalho que acontece na minha igreja, tá? A gente tem um instituto, chama Instituto Edificando, e eles têm um trabalho chamado Aprendendo a Dizer Não, que é o ADN. Eles são especialistas em questão ali de abuso sexual, eles têm psicólogas, pedagogos, neuropedagogos, psicólogos, que vão fazer todo um trabalho para a sua igreja, eles estão renovando, inclusive, o material, eles têm personagem, eles têm um Instagram ali, onde eles dão todo o suporte. Então, caso você queira saber mais informações, também me manda na mensagem na DM, tá bom? Então, eu vou ler aqui as perguntas e vou ler os comentários para a gente poder finalizar e vocês também poderem tirar as dúvidas, tá? Eu li da Yara. A Cristiane perguntou, o que fazer quando os pais esquecem de buscar os filhos e são sempre os mesmos, tá? Se esse pai ou essa mãe é sempre alguém que está servindo, você já pode ali, ao final do culto, que você já liberou todas as crianças e sobra aquela, você fecha a sala, desliga toda a luz da sala onde você está, desce com essa criança te acompanhando e entrega para aquele pai, tá? Isso é muito fácil, porque aí você não fica ali na sala esperando 30 minutos, que eu sei que vocês também têm outras coisas para fazer depois do culto. Se é um diácono, se é um pastor, se é alguém que está sempre servindo, o pessoal do louvor, você já pode ver com esse pai também de autorizar outra pessoa a retirar. Então, ali no cadastro daquela criança, você já pode dar a opção do pai colocar. A Rebeca pode tirar meu filho caso eu não apareça. E aí você já faz esse combinado com o pai, olha, já que o senhor ou a senhora está sempre, né, servindo, a gente super entende, você não quer liberar o fulano para vir retirar seu filho? E aí já fica mais fácil também essa coisa, tá, Cris? A Vânia tá amando, Rebeca, este ano a Carolina tá coordeno, discipulado, oração. A Vânia, eu espero muito que Deus abençoe esse novo projeto seu, tá? O que você precisar, o projetando tá sempre para dar o suporte, para dar mais dicas. Eu creio que vai ser bênção, tá? Alexandra, quando ficávamos com crianças de fraldas, não trocávamos, a gente chamava os pais para trocar. Eu acho que esse é o ideal sempre, mas se sua igreja realiza ali uma troca por N motivos, você deve identificar essa fralda, como eu falei para vocês, tá? E na nossa igreja não tem check-in e não sabe como organizar. Eu te dei a dica do aplicativo e a outra dica é senta com a sua líder, passe esse conteúdo e criem juntos esse sistema de protocolo. Vai ser super fácil. Lá para as alunas do curso que forem fazer o curso, lá a gente tem uma planilha que eu deixo de Excel de base, você consegue ter um suporte maior também, tá bom? Não é impossível, Yara. A Yara está comentando aqui que eu tenho uma igreja, ela tem uma igreja muito pequena e ela não sabe como organizar. Eu costumo sempre dizer, não é a quantidade de voluntários, não é a quantidade de salas, nem de crianças, tá? Toda igreja, se tiver uma organização aí, um passo a passo, consegue tirar do papel. A Jéssica, que está aqui, uma das nossas alunas, ela tem uma igreja de apenas 2 salas, e quando ela começou conosco, do Projetando, ela tinha 2 voluntários, ela e mais um. E eles estão construindo um ministério incrível, tá? Com poucos recursos, poucos voluntários para a igreja, inclusive que eu fiz treinamento esse final de semana, e agora eles estão aí com mais 7, 9 pessoas de voluntários, depois de um trabalho de organização, de educação na igreja, de ensino. Então, é super possível, tá bom? Rose, na minha igreja também não tem esse check-in nem check-out, não sei como organizar. É muito importante esse olhar em relação ao abuso sexual na vida das crianças. Rose, pega esse conteúdo, chama a sua liderança e põe em prática. Para todo mundo que colocar esse comentário, pegue o conteúdo, precisa ir sentar com a equipe, com a liderança e colocar em prática. Thalita, na igreja que eu frequento, temos esse formulário no Google Drive, ótimo. Então, a coordenadora da escala ao final preenche a quantidade de crianças em cada sala, se acontecer algo diferente com alguma criança. O relatório depois do culto é fundamental, tá? Eu falo muito sobre isso também lá no curso.
Camila, onde manda as mensagens? Não reconheço o termo ADM. ADM que eu falo é DM, sem o A. Quando você clica lá no Instagram, tem um lugar para você mandar mensagem. Toda vez que eu falo, manda na DM, eu tô falando para você me mandar uma mensagem, tá? Que é um direct pessoal, que em inglês é isso que significa. Muito fantástica essa aula, gente. Obrigada, Glaucia. Maravilhada com essa aula. Todo mundo que está agradecendo, eu estou lendo assim só para a gente poder ser mais objetivo, mas eu estou amando, vocês estão gostando. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, então, o link do Instagram do App My Kids e também do Instituto da minha igreja, que consegue te dar um suporte, mesmo se você não for de São Paulo, um treinamento, a gente vê tudo específico. Se você precisar de ajuda para entrar em contato com eles, você também pode me mandar lá no Instagram. O aplicativo é o My Kids, eu inclusive tenho que a minha igreja utiliza, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, só a capinha do aplicativo para vocês encontrarem. Deixa eu ver. Ó, essa mãozinha e essa, tá? Quando você tem o sistema deles, você precisa ter o da família, que é o azul, e o do ministério, que é o roxo. Essas duas mãozinhas é o App My Kids, tá bom? Mas lá, quando você entra em contato com eles, eles passam todo o treinamento e tudo mais. Agradeço, todo mundo está agradecendo. Tem um caso específico da Thalita. Thalita, a gente pode conversar. Eu vou anexar, eu vou até tirar um print aqui, eu vou anexar seu comentário, porque é um caso muito específico, tá? Então eu vou te responder lá na DM, me dá um oi, me manda uma mensagem ou escreve nos comentários amanhã da aula. Oi, eu sou a Thalita, para eu te achar e poder te responder sobre esse caso específico, pode ser? A Thaís está comentando que o My Kids é excelente, eu também sou muito apaixonada. A Alexandra está falando que na igreja dela tem um diário de bordo, é uma ótima estratégia também para preencher, tá bom? Com a presença, com aquilo que aconteceu, e o app vai te facilitar muito, tá bom? Para facilitar seu trabalho. Ali você consegue, de fato, ter até um contato com os pais, sinalizá-los durante o culto. Então, você manda uma mensagem no aplicativo, o pai já recebe lá no culto, já facilita seu trabalho. Você mesmo consegue dar check-out nas crianças na sala. É muito legal esse sistema, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa ou quer me escrever? Vocês estão falando muito. Hoje nós tivemos menos pessoas, né? Porque várias pessoas lá na DM, estou trabalhando, tem o culto da oração, mas eu espero que sexta-feira vocês estejam aqui, porque na sexta-feira vai ser a nossa última aula sobre questão de equipe, né? Que vocês me lotam lá a caixinha de perguntas no Instagram. Então, sexta-feira eu vou falar um pouco. Não dá para falar tudo, mas eu vou falar muito conteúdo sobre isso na sexta-feira, tá bom? Meninas e meninos, se tiverem algum aqui, Deus abençoe. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que tenha sido uma bênção para vocês. Eu sei que foi uma aula um pouco mais teórica, mas totalmente necessária e importante. Eu creio que nosso papel é de pastorear e cuidar dessas crianças. Então, espero que você tenha sido abençoada e nos vemos na sexta-feira. Não esqueça de participar do nosso desafio. E lembrando, se você quer participar do Hub, acessa lá o link na bio. Se você já quer participar do curso, entra também no link da bio ou me manda mensagem se você não achar, para você já poder participar e se inscrever, tá bom? Deus abençoe, gente. Uma ótima noite para vocês. As minhas alunas, a gente se encontra no outro.